Esses hábitos me fizeram mais forte e me permitiram alcançar todos os objetivos que eu queria alcançar em 2023 e ainda mais. Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, eu sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. Mas no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, não iremos falar sobre nada disso. Iremos falar apenas sobre comportamento humano e mais especificamente sobre metas, hábitos, e eu acredito que essa época é muito bacana para trazer esse tipo de vídeo, trazer um lado um pouco diferente da Thaís que vocês estão acostumadas a ver aqui, mas ainda assim trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E nesse vídeo eu vou te apresentar os hábitos que me auxiliaram, que me permitiram alcançar todas as minhas metas e os meus objetivos de 2023. Isso quer dizer que você também vai alcançar todos os objetivos da sua vida em 2024 se você implementar esses hábitos? Eu acho difícil que você não alcance, mas isso aqui não é uma promessa, ok? Isso daqui é apenas um vídeo de experiência, mostrando para vocês toda a minha bagagem, toda a experiência que eu tive aí ao longo desse ano de 2023, todos os conhecimentos que eu adquiri e também, né, como ser humano, como uma pessoa extra Thaís, estrategista de imagem, extra Thaís, influenciadora. Quem tá conversando com vocês aqui hoje é a Thaís ser humano, é a Thaís mulher, é a Thaís que vive a vida ali no dia a dia sem todos esses rótulos e esses títulos, ok? E para quem não me conhece, para quem não tá acostumado com o canal, eu preciso que você saiba que eu sou uma pessoa naturalmente disciplinada, ok? Que isso fique bem claro. Eu naturalmente sou assim. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa extremamente pragmática, metódica. Eu sou uma pessoa muito, mas muito disciplinada para realizar as atividades que eu me proponho. Então isso conta muito, sim, mas acima de tudo, eu quero que você entenda, e eu sou a prova viva disso, de que bom você se torna. Ah, mas a Thaís já tinha uma genética para ser assim. Existem pessoas que já têm uma genética para o sucesso. Ah, mas tem pessoas que já são naturalmente mais assim e já vão ter mais sucesso na vida. Isso é uma mentira, isso é uma balela, porque disciplina se aprende. Existem pessoas que têm uma predisposição, que já são naturalmente assim? Sim, mas é uma coisa que você aprende. São habilidades que você aprende. E vocês vão ver que tudo que eu vou falar para vocês aqui, todos os hábitos que eu vou apresentar para vocês aqui, são hábitos. Não são questões genéticas que uma pessoa nasce e a outra não. São coisas que qualquer um que assistir esse vídeo aqui consegue aplicar e ter resultados tão bons ou até melhores do que os resultados que eu tive. E o primeiro hábito que eu implementei na minha vida, assim, que é difícil para quem trabalha em home office, quem trabalha em home office aí sabe do que eu estou falando, é acordar cedo. E sim, não estou dizendo aqui para você trabalhar enquanto eles dormem, não é esse discurso que você vai ver aqui nesse vídeo, ok? Eu vivo no mundo real de pessoas que às vezes acordam 4, 3 horas da manhã para pegar 5 ônibus e chegar no serviço. Eu não vou fazer essa engenharia absurda psicológica que as pessoas fazem aí na internet, ok? Para mim, isso funciona. E lembrando sempre que esse vídeo aqui é sobre os hábitos que eu implementei na minha vida. Então, automaticamente, todos eles fazem sentido e são possíveis dentro da minha realidade. E se tiver ao seu alcance, eu sugiro fortemente que você coloque em prática também. Mas acordar cedo, para mim, foi de extrema importância. Com a rotina, assim, a tarefada que eu tenho, é necessária, quase que uma necessidade, uma obrigação acordar cedo. Não vou dizer para vocês que eu não acordava mais tarde, às vezes, ok? Tem um dia ou outro que às vezes a gente está exausto, acaba dormindo mais, mas eu procuro sempre acordar e dormir no mesmo horário, porque isso faz com que o meu ciclo circadiano seja ajustado. Se você não entende nada sobre esse assunto, eu sugiro que você comece a seguir um influenciador que é médico e neurocientista chamado Eslen Delanogari. Assim, mudou a minha vida. Eu faço parte do clube de assinaturas dele, assisto às aulas, aprendo muita coisa sobre o comportamento humano com ele. Eu sugiro fortemente que vocês assistam os vídeos dele aqui no YouTube, porque assim, é sensacional. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas
O nosso ciclo circadiano é um ciclo de mais ou menos 24 horas com que o nosso corpo se adapta. A forma que ele trabalha é mais ou menos dentro desse ciclo de 24 horas. E o nosso sono está diretamente ligado à nossa performance. E para eu lidar com todos os afazeres de empresária, de todos os aspectos da empresa, de estratégia de imagem, de clientes, de consultoria, também aqui nas redes sociais, os conteúdos que eu tenho que gravar, postar, editar, gestão de pessoal, é uma loucura, vocês não têm noção de quanta coisa eu tenho que fazer no meu dia. O meu dia devia ter 30 horas de tanta coisa que eu faço. Então, para dar conta de todas essas funções que eu exerço, de tudo isso que eu faço, eu preciso ter uma rotina muito bem estruturada. E engana-se quem pensa que ter rotina é estar aprisionado. Na verdade, a rotina te liberta. Quantas vezes eu já pude me dar ao luxo de não trabalhar um dia inteiro, às vezes até 2, 3 dias inteiros, passar o fim de semana na casa da minha família, sem precisar trabalhar, porque eu adiantei tudo durante a semana, de acordo com a minha rotina, estruturei a minha rotina para que eu não precisasse trabalhar naquele fim de semana, e isso foi libertador. Então, ter uma rotina é extremamente libertador. E você ter um horário para dormir e acordar é extremamente necessário para que você tenha performance, alta performance. Engana-se quem pensa que dormir é perda de tempo. Dormir é necessário. Esse comportamento foi evolutivamente preservado porque ele tem uma função. Todas as nossas funções fisiológicas, de memória e vários outros aspectos que são necessários para a nossa performance são regulados, são organizados, as gavetas são fechadas, os raciocínios são selados no nosso sono. Existem diversos estudos científicos de revistas incríveis, revistas renomadas aí pelo mundo afora, que provam e comprovam a importância de um bom sono. Então, acordar cedo, eu acordo ali por volta das 5 da manhã, e eu sei que tem gente que acorda muito mais cedo do que isso, e tem gente que acorda mais tarde, mas para mim o que funciona é 6 da manhã. Se eu acordar antes disso, eu fico muito mal, eu fico grogue, e se eu acordar depois disso, a minha produtividade não é a mesma. Mas lembrando que isso é o que funciona para mim, ok? Segundo hábito, arrumar a minha cama. Se você não leu sobre esse livro, eu sugiro fortemente que você leia. O nome do livro é Arrume a Sua Cama. Ele era um militar, eu não me lembro agora porque já faz um tempo que eu li, e depois que eu li esse livro, a minha perspectiva a respeito da vida mudou completamente, principalmente a respeito de performance. Não é o ato de arrumar a cama, mas o significado que arrumar a cama tem. Então, assim, a explicação que ele dá, mais ou menos, no livro, é que ele fazia parte dos SEALs, alguma coisa assim. É uma galera lá da área do militarismo dos Estados Unidos que é, assim, extremamente difícil de entrar. É muito, muito difícil de entrar, e eles precisam ter, assim, uma performance incrível. E uma das coisas muito importantes que os superiores deles exigiam era uma cama muito bem arrumada e alinhada, perfeitamente alinhada. E no começo eles não entendiam o porquê, mas depois eles começaram a entender o sentido daquilo. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras coisas. Então, se você faz uma coisa muito mal, se você tem o hábito de fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma, com desleixo, com desdém, automaticamente, ao longo do tempo, o seu cérebro vai entender que você precisa fazer todas as outras coisas daquela forma, que não tem o menor sentido você se esforçar para fazer com excelência coisas que não vão te agregar muito valor, como arrumar uma cama, mas trazer a excelência, trazer o conceito de excelência para as coisas simples da tua vida, te treinam para que você consiga trazer esse nível altíssimo, esse grau alto de excelência para todos os aspectos da tua vida. Então é um movimento em cadeia. Então você arruma a sua cama perfeitamente alinhada, muito bem, e as outras coisas você começa a fazer assim muito bem. E aí você lava a louça muito bem, você limpa a sua casa muito bem, automaticamente você se sente com uma sensação de bem-estar melhor, e você começa a trabalhar muito bem, e começa a fazer tudo o que você precisa fazer muito bem, e quando nós vemos, nós temos uma vida pautada na excelência, e é o que eu sempre prezo na minha vida. É claro que às vezes eu vou errar, é claro que eu vou fazer o melhor que eu possa fazer com as condições que eu tenho agora, sim, mas naquele momento vocês podem ter certeza que vai ser o mais alto grau de excelência que eu posso entregar naquele momento, naquelas condições. Então arrume a sua cama,
tenha essa primeira vitória do dia. A partir do momento que você arruma a sua cama de manhã, tudo no teu dia pode dar errado, mas quando você volta para casa e você olha para tua cama e ela tá arrumadinha, perfeitinha, com aquele ar aconchegante, ainda que tenha tudo dado errado naquele dia, você tem a sensação de que pelo menos uma batalha você conseguiu vencer. Terceiro hábito, ter uma agenda e uma lista de afazeres. Isso daqui é básico. Acho que todo ser humano precisava ter, porque uma agenda é como se fosse um HD externo do seu cérebro. Eu sempre costumo falar isso porque realmente é a forma que eu sinto. A minha cabeça, eu tenho muitas tarefas para realizar todos os dias. Todos os dias tem muita coisa para fazer. Se eu deixar, até fim de semana tem coisa para fazer. Assim, tem muita coisa para fazer. Muitos detalhes, muitas coisinhas miúdas. É um e-mail que tem que enviar, é um conteúdo que tem que mandar para aprovação, é uma coisa da empresa que tem que resolver. São muitos detalhes, muitas coisinhas pequenas que se eu deixar pro meu cérebro ficar pensando, tem que lembrar de ligar para fulana, tem que lembrar de pegar não sei o que na caixa postal, tem que lembrar de não sei o que, tem que isso, tem que aquilo. Você ocupa espaço no seu cérebro de forma burra, digamos assim. Existem coisas que dá para terceirizar e uma agenda é como se fosse uma cópia do seu cérebro, é como se fosse um HD externo do seu cérebro. Então você joga tudo para lá, para tua agenda, tudo que você precisa fazer. No dia seguinte você só entra e vê. Tem que mandar e-mail para fulana. Vai lá e mandou. Check. Tem que ligar para não sei o quê. Você liga para a pessoa, resolve, dá um check. Então você vai dando check naquelas tarefas ali e você vai acabando com tudo que você precisa fazer e você tem mais assertividade, você é mais intencional na hora de realizar as suas tarefas. E isso é extremamente importante para quem trabalha com alta performance, para quem precisa trabalhar por conta própria, por exemplo, empresários. A gente precisa ter previsibilidade, porque o nosso trabalho, por natureza, já é imprevisível. Então, o máximo que nós pudermos trazer de previsibilidade, melhor, traz mais segurança para o nosso cérebro. E a questão do checkzinho nas tarefas é super bacana para o nosso cérebro, porque dá aquela sensação de que você está andando, que você está caminhando, evoluindo, e é gostosinho para ele quando a gente dá check em uma tarefa que a gente acabou de fazer. Eu adoro ver toda a minha agenda toda verdinha, tudo verdinho, tudo com checkzinho, sabe? Então, um pilar que é muito importante na minha vida, assim, que eu indico para todas as pessoas que conversam comigo, que me pedem conselhos, é ter uma agenda. Tenha uma agenda, tenha uma cópia do seu cérebro para que você consiga consultar e não precisar ficar se preocupando, gastando espaço de memória, gastando armazenamento do teu cérebro, energia do teu cérebro com coisas banais que não precisam da tua atenção naquele momento. A agenda é soberana. Você precisa respeitar a tua agenda. Colocou ali, fez a tua agenda semanal, fez a tua agenda no dia, respeita a agenda. Não inventa de querer fazer coisa fora da agenda, porque isso vai te enrolar. Segue a tua agenda bonitinho, tenha a tua rotina certinha, estruturada, porque você vai conseguir voar a lugares inimagináveis que você jamais pensou na sua vida. Próximo hábito: ter compromissos comigo mesma. Sim, eu coloco esses compromissos na minha agenda, inclusive. Então, chega na sexta-feira, por exemplo, eu tive uma rotina extremamente atarefada. Eu coloco um compromisso de fazer as minhas unhas. É um compromisso comigo mesma. Eu mesma faço as minhas unhas. Então, eu tenho lá um compromisso de depilação. Eu faço a minha própria depilação. Então, na sexta-feira, eu tenho um compromisso comigo mesma de fazer a minha depilação. Eu tenho um compromisso comigo mesma de fazer as minhas unhas. Eu tenho um compromisso comigo mesma de assistir uma série para poder espairecer a minha mente. Eu crio esses pequenos compromissos comigo mesma, porque isso me dá a sensação de que eu confio em mim. Então, quando eu coloco um compromisso naquela agenda ali comigo mesma e eu dou prioridade para aquele compromisso, como se fosse um compromisso com outra pessoa, eu estou dizendo para mim mesma que eu sou confiável, que eu sou digna de confiança, que eu posso confiar em mim mesma, que eu vou cumprir aquilo que eu mesma prometo para mim. Então, esses pequenos pontos parece que é uma coisa muito boba, parece que é uma coisa muito louca da minha cabeça, mas não. A longo prazo, isso diz muito sobre nós, a autoconfiança e a forma que nós nos enxergamos, a nossa autoestima. Então eu me dou motivos para confiar em mim mesma, eu me dou motivos para conseguir enxergar a Thaís que eu efetivamente quero ser. Porque ao longo da minha semana, ao longo dos meses, ao longo do ano, eu me provei várias vezes de que eu sou digna de confiança, de que eu posso alcançar aquilo que eu quero, de que eu posso confiar em mim mesma para realizar determinada tarefa, porque naquele horário
horário, naquele momento que eu marquei na agenda, eu estarei presente lá comigo mesma. Então, isso é assim, de uma profundidade que vocês não têm noção. E não basta só marcar os compromissos, ok? Eu marco os compromissos e eu cumpro com aqueles compromissos que eu fiz comigo mesma. Porque muitas pessoas têm o hábito de criar compromissos com outras pessoas e consigo mesmo, mas elas dão valor, elas chegam no horário, elas chegam com antecedência, elas respeitam o espaço, o tempo do próximo, com uma pessoa que ela marcou um café, um jantar, seja lá o que for, e ela chega no horário, ela valoriza aquela pessoa, ela tem aquele cuidado, mas quando o compromisso é com ela mesma, ela deixa para depois, ela vai deixando para depois, ela cancela aleatoriamente, ela deixa para outro dia, tira de um dia, passa para o outro, frequentemente faz esse tipo de coisa e inconscientemente a gente começa a entender que nós não damos conta de realizar aquilo que temos que realizar na nossa própria vida. Próximo hábito que eu já tenho assim há anos na minha vida, mas que em 2023 eles foram essenciais para que eu conseguisse alcançar todas as minhas metas e todos os meus objetivos, é ter metas audaciosas, mas acessíveis. Existem muitas pessoas que quando chega assim na época de final de ano, né, elas começam a fazer vários planos, várias metas pro próximo ano que vai entrar, muitas conquistas, o que elas querem alcançar, elas começam a escrever no papel, começam a escrever no bloco de notas, coisas muito loucas, e às vezes a pessoa, por exemplo, ganha 3 mil reais por mês e ela coloca lá na meta dela que até o final do ano seguinte ela quer ter alcançado 1 milhão de reais. Olhando para aquela realidade naquele momento, nós sabemos que não será possível. Ainda que a pessoa deixe de viver, ainda que ela passe fome, ainda que ela poupe todo o dinheiro dela, não será possível juntar os 1 milhão de reais. Então, o que eu quero que você entenda, você precisa ter metas audaciosas. Sim, a sua meta ela precisa ser audaciosa no nível que você seja desafiada, no nível que você consiga se sentir desconfortável. De nada adianta eu colocar uma meta de juntar 10 reais, por exemplo, até o final do ano. É extremamente confortável para mim. Eu sei que eu vou conseguir alcançar. Agora, se eu coloco uma meta, por exemplo, de juntar 50 mil reais, por exemplo, dependendo do quanto que eu ganho ali, vai ser uma meta audaciosa. Ela é possível? Sim, eu vou ter que me desdobrar um pouco, eu vou ter ali que cortar alguns gastos, vou ter que abrir mão de algumas coisas, mas se eu esticar direitinho, se eu apertar direitinho, eu consigo cumprir essa meta. É essa sensação que eu quero que vocês tenham. Ela tem que ser audaciosa o suficiente para te tirar da zona de conforto, mas ela tem que ser possível. Não adianta também colocar uma meta, eu quero morar na Lua. Assim, não tem como. Tem que ser uma meta possível, que ela seja mensurável, alcançável. Existe o método SMART, né? Mensurável, alcançável e outros aspectos aí. Se vocês pesquisarem aqui na internet, vocês vão encontrar o conceito de definição de metas SMART. É muito bacana também, vale super a pena aprender. Outro hábito que também foi super importante em 2023, porque para quem não sabe, eu fundei o canal em 2023. Embora pareça que tem mais tempo, não, tem pouco tempo, tem menos de um ano, né? Vai bater um ano só no ano que vem, mas esse ano eu fundei o canal aqui, né, no YouTube e também comecei a dar mais atenção às minhas redes sociais. E uma coisa que foi muito importante, tanto profissionalmente quanto para a questão da minha autoestima, foi desenvolver a minha imagem pessoal. Embora eu seja estrategista de imagem, às vezes a gente deixa alguns aspectos falharem, mas quando eu comecei a trabalhar aqui com redes sociais, eu comecei a dar mais atenção a esse aspecto, até né, naturalmente por conta do meu trabalho, mas também na minha questão de autoestima. Fora das câmeras, fora do que vocês estão vendo aqui, eu também dou muita atenção à minha imagem pessoal. Até quando eu estou só dentro de casa, né, trabalhando em home office, não vou sair. Eu dou muita atenção à minha imagem pessoal, porque isso impacta diretamente na forma que eu me vejo, na forma que eu me enxergo e na forma que as outras pessoas me enxergam consequentemente. Então, cuide da sua autoimagem, cuide da sua imagem pessoal, se vista bem, esteja bem apresentável, utilize roupas de boa qualidade, né, se você tiver condições, cuide do seu cabelo, da sua aparência, da sua beleza, esteja alinhada, sempre muito bem alinhada, porque isso eleva a tua autoestima e a autoestima chama autoconfiança e a autoconfiança chama autoridade e a autoridade chama a forma que as pessoas
te enxergam. Isso, assim, é fundamental para mim. Outro hábito que também foi extremamente importante no ano de 2023 para mim foi ter a mentalidade de que eu posso fazer dentro das minhas condições. Quando eu iniciei o canal, se vocês olharem e assistirem os vídeos, os primeiros vídeos aqui do canal, vocês vão ver que não tinha tanta qualidade assim. O áudio não era tão bom, a imagem não era tão boa, a iluminação era péssima, era tudo horroroso, era uma coisa assim, sem sal, sem... O primeiro vídeo do canal, inclusive, assim, é péssimo. Eu não vou restringir nenhum deles, eu quero que eles fiquem aqui como se fosse um patrimônio da minha evolução, da minha trajetória. Tem gente, né, que começa a ficar famoso e começa a privar os vídeos antigos por vergonha e tudo mais. Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar todos eles aqui abertos para quem quiser ver a minha evolução e para ser um exemplo também para vocês de que é possível você começar de baixo e alcançar grandes objetivos na sua vida. Mas eu comecei a fazer aquilo que eu podia fazer naquele momento. Então, lembra que eu falei para vocês que bom você se torna? Exatamente isso. Eu fazia o que era possível na minha realidade, dentro das minhas condições naquele momento. Então, feito é melhor do que perfeito. Eu fazia o melhor que eu podia, no mais alto grau de excelência que eu tinha naquele momento. E ao longo do caminho as coisas foram evoluindo, eu fui melhorando iluminação, melhorando câmera, melhorando áudio, melhorando cenário, melhorando tudo que eu pudesse melhorar, estudando tudo que eu pudesse estudar, melhorando os conteúdos do canal, a minha oratória, a minha gesticulação, fiz curso para aprender postura, tudo isso foi melhorando ao longo do caminho e hoje eu me tornei uma excelente profissional na minha área, diga-se de passagem, mas ainda dá para melhorar, por isso que eu nunca deixo de estudar, estou sempre aprendendo, sempre tem uma coisa para aprender, eu não sou perfeita, tem muita coisa que eu quero melhorar, tem muita coisa que eu ainda estou lapidando, tem muita coisa que é de cenário, de iluminação, de câmera e tudo que dá para melhorar, sim, sempre dá para melhorar, mas eu tenho a mentalidade de que eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho hoje. Pessoas que colocam muita desculpa, porque eu não tenho a câmera tal, porque eu não tenho a roupa tal, porque isso e aquilo. Tem uma mentalidade de que nunca vão conseguir fazer aquilo que efetivamente se propuseram a fazer, porque as pessoas colocam desculpas, mas não coloque desculpas. Faça aquilo que você consegue fazer dentro das suas condições hoje. Ao longo do caminho, as coisas vão melhorar. Confie em mim, as coisas vão melhorar ao longo do caminho, mas faça o seu melhor, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que seja muito, muito básico, ainda que esteja muito, muito longe daquilo que você quer almejar na sua vida. Faça o seu melhor com aquilo que você tem. Isso faz total diferença. Isso molda a forma que você enxerga a excelência. Próximo hábito que foi fundamental para minha vida pessoal, agora saindo da Thaís profissional, a Thaís como pessoa, né, o ser humano Thaís, foi me alimentar bem e beber bastante água. Isso é uma coisa básica que muita gente assim negligencia, deixa de lado porque acha que é uma coisa assim tão simples, tão básica, tão natural que as pessoas deixam de lado e acabam deixando a sua performance de lado. Como eu já disse anteriormente, muito do que acontece na minha empresa depende de mim. Depende da Thaís, pessoa física. Então, se eu estiver doente, se eu estiver passando mal, se eu não estiver bem, algumas coisas não caminham da forma que deveriam caminhar. Então, pensando em mim e pensando na empresa, pensando na pessoa física e na pessoa jurídica, eu preciso estar em altíssima performance. Eu preciso estar na minha melhor forma, em todos os aspectos, saúde mental, saúde do corpo, saúde física, com a minha saúde psicológica em dia, eu preciso estar bem. E parte de estar bem, como eu disse no começo do vídeo, é dormir muito bem e me alimentar muito bem. Então, eu não consumo muito açúcar, eu não tomo refrigerante há muitos e muitos anos, eu tomo muita água, passei a beber muita água, embora eu deteste. Eu não gosto de água, eu não gosto do gosto da água, eu detesto. Se eu pudesse tomar suco 24 horas por dia, suco de fruta, né, eu tomaria tranquilamente. Mas eu sei que eu preciso beber água, água pura, água cristalina. Então eu me obrigo, eu me disciplino a tomar água. De tempos em tempos o meu telefone desperta, vai despertar daqui a pouco, inclusive, para beber
água. Eu preciso beber água para que o meu corpo esteja na melhor forma possível. E eu me alimento muito bem. Então, quando eu como comidas hiperpalatáveis, muito pesadas, ricas em gordura, açúcar, muita gordura, muita fritura, essas coisas mais pesadas, eu sinto que o meu corpo não lida muito bem com isso e automaticamente a minha performance é afetada. Porque se eu me alimento mal, eu me sinto mal, eu tenho refluxo, o meu intestino não funciona muito bem, eu fico mais estressada e automaticamente mais estressada eu rendo menos no meu trabalho. E quando eu rendo menos no meu trabalho, eu fico frustrada e eu fico menos confiante e eu começo a ter pensamentos intrusivos e pensamentos intrusivos começam a trazer aspectos de saúde mental não tão bacanas assim pra mim. Então é uma coisa puxando a outra. Então, se alimentar mal pra mim uma coisa muito pesada. Pra mim é muito custoso. Então eu prefiro me alimentar muito bem, muito bem, e estar na minha mais alta performance, né? Ter todos os aspectos da minha vida bem alinhados, do que meter o pé na jaca e acabar comendo uma comida que não era pra comer, uma comida que vai me fazer mal, que vai me inflamar, e aquilo vai impactar na minha performance e, consequentemente, né, na performance da minha empresa. Então, assim, eu procuro ao máximo possível me alimentar bem. Tem uma vez ou outra que eu como uma coisa ou outra mais docinha, eu amo doce. Tem uma vez ou outra que eu como um salgado, que eu como um hambúrguer. Tem sim, tem dias que eu como sim, não vou dizer pra vocês que não acontece. Acontece, mas isso é a minoria. Se eu puxar aí no meu ano, tem 365 dias. Se teve 20 dias que eu comi comidas assim absurdamente hiperpalatáveis, sorvete, açúcar, essas coisas, assim, eu posso contar no dedo a quantidade de vezes. Então, um mês tem 30 dias. Eu tiro um dia pra comer uma comida, assim, diferente, uma comida que não é tão saudável assim. Esse equilíbrio precisa existir aí na minha rotina, senão eu quebro no meio do caminho. E a questão da saúde também, né? Se eu não tiver saúde para conseguir tocar esses projetos à frente, se eu ficar comendo esse tipo de comida, ficar me alimentando mal, beber pouca água, ficar desidratada, eu começo a passar mal, eu começo a ter que ir ao médico mais vezes, começo a ter problemas de saúde, e isso impacta também, né, na questão de performance do meu trabalho e também da Thaís pessoa física, né? Como eu já disse anteriormente para vocês no quesito acordar cedo, eu durmo muito bem também. Então eu tenho horário para dormir e horário para acordar. E eu tenho aí uma rotina sagrada de noite. Vai chegando ali perto das 7 horas da noite, as luzes da casa são apagadas, eu deixo uma luzinha amarela de fundo para induzir o meu sono, procuro largar telefone, embora seja difícil, eu procuro assim o máximo possível me afastar, largar o telefone de lado, largar o notebook de lado, para conseguir ali ter uma indução de sono, para que eu consiga ter um sono de qualidade. Porque mais importante do que dormir é dormir bem. Existem pessoas que dormem 8, 10 horas por dia, olhando assim, você pode falar, essa pessoa ela tem, né, um bom sono. Mas não necessariamente isso é uma verdade. Existem pessoas que dormem 8 horas por dia, mas são 8 horas de sono desgastante. Aquele sono que você acorda com a sensação de que ainda está cansado. Aquele sono penante que você acorda várias vezes. Ou então pessoas que precisam tomar remédios para dormir. E é a coisa mais antinatural para o ser humano ter que tomar remédio para dormir. Porque dormir é um hábito natural, é uma atividade natural para o nosso cérebro. Nós temos ali as nossas atividades ao longo do dia, gastamos toda a nossa energia, quando vai chegando perto de noite, nós começamos a ficar mais cansados e naturalmente sentir mais sono. Então, existem pessoas que por algum tipo de problema, algum tipo de doença, precisam tomar remédios para dormir? Sim, mas eu estou falando daquelas pessoas que não têm prescrição nenhuma médica e que começam a tomar remedinho para poder dormir. Para mim, isso é assim, muito complexo, muito difícil. Eu nunca precisei tomar remédio para dormir, graças a Deus. Cuido muito da minha saúde mental para que nunca precise, porque não é natural, não é normal, tá? Não normalizem isso. Mas porque minha amiga tem um remedinho. Porque fulano disse que é bom. Que você vai apagar, você vai dormir. É natural. Não existe isso. Vulcões também são naturais e não quer dizer que seja bom, ok? Então, a coisa mais antinatural para o nosso cérebro é ter que tomar remédio para dormir, porque é uma habilidade natural que nós temos. Então, se você precisa tomar remédio para dormir, procure ajuda médica.
ok? Se você faz aí acompanhamento com o médico e ele que prescreveu, ok. Agora, se ninguém te prescreveu nada e você toma remédio para dormir, você tá fazendo algo muito, muito perigoso pro seu sistema neural, pro seu cérebro. Assim, não é bacana. Procure ajuda médica. Outro hábito que também foi fundamental para minha performance, para que eu conseguisse alcançar todos os objetivos que eu me propus nesse ano de 2023, foi abandonar as redes sociais. Não abandonar completamente, porque eu trabalho com isso, como vocês podem ver, mas eu diminuí drasticamente o meu uso de redes sociais. Inclusive, eu excluí 2 redes sociais minhas, né? O TikTok e o Kawaii, por exemplo, que eu tava postando vídeo, mas aí decidi largar tudo, desativei conta. Agora eu fico só com o Instagram, Pinterest e aqui o YouTube, porque tava me sugando demais. Eu comecei a ficar mais agitada, perdia muito tempo rolando videozinho, eu comecei a ver que aquilo estava tomando o meu tempo, e eu falei, a partir de hoje eu só vou entrar, postar e sair. Eu vejo um conteúdo ou outro, de um influenciador ou outro, um profissional que eu gosto, mas assim, são raríssimas vezes, raríssimas vezes, e eu só entro mesmo para trabalhar. Eu entro, posto e saio. Entro, respondo os comentários, respondo o direct e saio. Eu não fico consumindo. A única rede social que eu consumo bastante é o YouTube, porque eu aprendo muita coisa aqui, tem muitos vídeos de profissionais aqui que eu gosto de aprender, que eu gosto de aprender sobre assuntos diferentes, então o YouTube eu consumo bastante também. Mas as outras redes sociais, entro, posto e saio. Eu tenho pouquíssimos conteúdos de pouquíssimas pessoas que eu consumo intencionalmente. Eu consumo porque eu quero. Eu não entro na plataforma e fico rolando. Eu entro na plataforma, entro no perfil da pessoa, assisto o que tem para assistir e saio. Então, assim, o meu consumo com redes sociais é super consciente e muito equilibrado. Isso foi fundamental para que eu tivesse a performance que eu tive no ano de 2023. E o último hábito que foi muito, muito importante no ano de 2023 foi praticar o meu emocional, desenvolver o meu emocional. E parte desse desenvolvimento emocional que eu tive, né, controle emocional, controle de emoções, porque eu lido com pessoas, então as pessoas comentam o que querem, falam o que querem, e no começo foi bem difícil para mim conseguir distinguir aquilo que era a pessoa e aquilo que era para mim, aquilo que era eu. Então a gente acaba começando a achar que a opinião das outras pessoas nos definem. E no tipo de trabalho que eu exerço, isso não pode acontecer. Eu preciso entender que aquilo que a pessoa está comentando tem muito mais a ver sobre quem ela é do que sobre quem eu sou. Então, trabalhar essa questão emocional foi de extrema importância para mim. Foi muito, muito importante. Foi decisivo para que eu continuasse meu trabalho aqui nas redes sociais e tivesse o sucesso que eu tenho hoje. É claro que eu não sou famosa, né, gente, como o Neymar, como a Bruna Marquezine, mas dentro do meu meio, né, das pessoas que eu trabalho, das pessoas que me acompanham, eu tenho uma certa relevância. E eu sou muito grata a Deus por isso e espero alcançar objetivos ainda maiores em 2024. Mas controlar o meu emocional, desenvolver a minha inteligência emocional foi fundamental. Eu acredito que todo ser humano deveria desenvolver inteligência emocional na vida. E algo que me ajudou bastante nesse ano de 2023 foi mindfulness. Para quem não sabe, mindfulness, eu não sei se é assim que se pronuncia, é um tipo de meditação. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando o que é, como fazer, quais as técnicas. Tem áudio de meditação guiada. Então, assim, procure aqui que você vai ficar mais inteirada sobre esse assunto. Mas eu comecei a praticar mindfulness e, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu tô mais agitada, ansiosa, quando eu tenho algum projeto muito importante, eu fico ansiosa, isso atrapalha meu sono de alguma forma, eu consigo manejar. Eu utilizo a mindfulness como uma ferramenta para conseguir me acalmar, me trazer para o meu centro e conseguir ali, né, lidar com a vida de uma forma um pouco mais calma e mais tranquila. Então, mindfulness é uma baita ferramenta de regulação emocional, de controle emocional para mim. Me ajudou bastante e se por acaso você tiver vontade de saber o que é, para começar a praticar, aqui no YouTube tem tudo o que você precisa saber. Eu aprendi sobre mindfulness com livros e com vídeos aqui no YouTube, mais com vídeos no YouTube praticamente. Então pesquise sobre isso que eu acredito que vai te ajudar
bastante, assim como me ajudou. E nós chegamos ao final desse vídeo. Esses foram os hábitos que me fizeram alcançar os meus maiores objetivos durante o ano de 2023. Eu alcancei todas as minhas metas, tanto as minhas pessoais quanto as metas da empresa, e também consegui ir além de todas essas metas. Conquistei várias outras coisas que eu jamais tinha imaginado. E olha que eu coloquei metas agressivas, ok? Então, eu acredito que com todos esses hábitos você vai conseguir começar a enxergar a vida por uma outra perspectiva, começar a trazer o conceito de excelência cada vez mais próximo de você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E para quem é minha seguidora fiel, eu queria te dar um recado, ok? Nós iremos dar uma pausa aqui no canal. Eu não irei abandonar vocês, ok? Mas como vocês puderam ver aí, no mês de novembro e dezembro, foram meses bem corridos. Tiveram muitos vídeos aqui no canal. Eu trabalhei muito, vocês não têm noção. Black Friday, Black November, essa época de novembro e dezembro são as épocas mais movimentadas pra gente que trabalha com vendas, com marketing, com influência aqui nas redes sociais. Então, assim, eu trabalhei o dobro, ok? Eu trabalhei muito. E para minha saúde mental, para a saúde do meu corpo, para eu levar aí, né, a criação de conteúdo de uma forma leve, que seja uma criação de conteúdo constante, para que eu daqui a pouco não venha quebrar, para que a minha saúde mental não venha quebrar e depois eu tenha que eventualmente largar o canal, por exemplo, desistir aqui das redes sociais. Eu não quero que isso aconteça. Então, pela minha saúde mental, para que esse crescimento, essa criação de conteúdo seja sustentável ao longo do tempo, eu vou dar uma pequena pausa de mais ou menos aí um mês e meio, para reorganizar algumas coisas, tanto da empresa quanto da minha vida pessoal. Tem várias questões de branding, de rebranding da marca sendo feitos. Tem também a questão de vários projetos que vão sair agora no ano de 2024, logo agora no comecinho de 2024, que são projetos grandes, projetos que vão exigir uma organização maior. Então eu prefiro parar aí um mês, perder um mês só organizando, só estruturando esses projetos bem grandes que estão para sair, do que ficar enrolada fazendo tudo de uma vez. Então, durante um mês, mais ou menos aí, a gente vai ficar sem vídeo aqui no canal, mas eu prometo para vocês que quando voltar, voltaremos com força total e não serão vídeos apenas 1, 2, 3, né, igual a gente está acostumado aqui, segunda, quarta e sexta, terão séries de vídeos, principalmente sobre Kibe Body Type, que eu não consegui trazer esse ano para vocês, mas no ano de 2024 eu vou trazer logo no comecinho do ano, e essa série de vídeos vai me tomar muito tempo, porque eu vou lançar um vídeo atrás do outro. Não vai ser no cronograma normal que a gente está acostumado aqui no canal, vai ser um vídeo após o outro, um atrás do outro, e aí uma média de 15, 16 vídeos um atrás do outro. Então, para fazer essa proeza aqui no YouTube, vocês não têm noção de quanto trabalho dá para editar um vídeo de 20 minutos, por exemplo, a pós-produção, a pré-produção. Assim, não é só sentar e gravar, ok? Dá um trabalho enorme. Então, 16 vídeos, um atrás do outro, dia após dia, é muito trabalho. Então, eu preciso de organização. Então, eu vou dar uma pausa aí, ok? Então, por favor, me siga na outra rede social vizinha para você acompanhar. Eu vou ficar um pouco mais sumidinha de lá também, mas tem vários vídeos aqui no canal para você maratonar, aprender sobre moda, estratégia de imagem, estilo e tudo mais que você quiser aprender sobre esse universo. Então, eu espero que você tenha um excelente 2024. Hoje, se eu não me engano, né, quando esse vídeo vai sair é dia 29, se eu não me engano. Então, eu espero que você tenha um excelente finzinho de ano e que o seu ano de 2024 seja repleto de realizações, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, todas as metas, todas as conquistas que você quiser nesse ano, que será o ano das conquistas na sua vida. Então, receba na sua vida todas essas palavras de bênção, de prosperidade, de muita paz, de muita realização, que você seja plenamente feliz e que no ano de 2024 as coisas se desamarrem, as coisas se deslacem, que as coisas deslanchem e comecem a andar aí na sua vida e que tudo venha a correr da melhor forma possível. Muito obrigada para você que passou esse ano de 2023 comigo, assistindo aos vídeos aqui do canal.
um após o outro, um atrás do outro, semana após semana, mês após mês, dando like, comentando, compartilhando. Eu fico extremamente feliz de estar aqui, de ensinar a vocês, passar o meu conhecimento, conseguir alcançar vidas de uma forma positiva, exercer o marketing de influência de uma forma humana, de uma forma gentil, de uma forma real, para que as pessoas se conectem e se sintam acolhidas. Eu fico muito, muito feliz de ter cada uma de vocês aqui comigo e eu espero que vocês continuem comigo no ano de 2024 também. Então, muita paz, muitas bênçãos e muitas realizações na sua vida e na vida da sua família também. Um grande beijo no seu coração e um excelente 2024 para você.